Olá, amiguinhos! Que saudade de vocês! Olha só, a gente ainda não pode se encontrar, mas a gente pode encontrar muitas histórias na Bíblia que nos ajudam a ficar bem, a sermos pacientes, e a gente pode aprender várias coisas juntos também através desses vídeos. E hoje tem uma história para a gente relembrar que a gente tem visto todo domingo à noite, que está lá no livro Deus é Fiel. Lembram? Então, nesse domingo nós vamos relembrar uma história e vocês não podem perder, hein? Mas antes disso, vamos orar e agradecer a Deus por mais um domingo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, obrigada porque a gente ainda pode aprender tantas histórias da tua palavra, nos ajuda a passarmos por esse tempo que a gente não pode estar juntos, nos ensina a confiar em ti, nos ensina sempre a acreditar que tudo vai passar. Em nome de Jesus, amém. Pois é. Confiar. E esse é o nosso tema que a gente vai relembrar da história de Abraão. A gente viu várias coisas, muitos detalhes e tem aprendido muitos domingos à noite sobre a história de Abraão. E essa história que a gente vai relembrar, aliás, está lá no livro de Gênesis, capítulo 24. O livro de Gênesis está no Antigo Testamento e é o primeiro livro da Bíblia. Abraão, aconteceu muitas coisas com ele e a gente aprendeu sobre o seu chamado. A gente aprendeu que Deus falou para ele sair da sua terra, do meio do seu povo, do meio da sua parentela. E Deus ia mostrar a terra para onde ele tinha que ir. Então Abraão também aprendeu a acreditar em Deus, que nunca estaria sozinho. Sabe, Abraão também recebeu uma promessa de Deus, porque ele e a esposa dele, que era Sara, não podiam ter filhos. Abraão acreditou nessa promessa e a promessa de Deus se cumpriu, lembram? Deus deu a Abraão e Sara um filho. Como era mesmo o nome do filho de Abraão e Sara? Isaac, muito bem. E então, Abraão também viveu esse tempo, onde ele confiou na promessa de Deus. Foi muito bom quando a gente viu essa história. Bem, Isaac cresceu, não é? E se tornou um homem. Isaac cresceu, ele era um menino, aprendeu muitas coisas com seu pai Abraão e ele se tornou adulto. E sabe, ele precisava casar. Mas antes da gente continuar essa história, eu vou mostrar um versículo para vocês que está lá em Salmo 32:8, que diz assim: Te ensinarei o caminho que deve seguir. Salmo 32:8. Vamos falar mais uma vez? Te ensinarei o caminho que deve seguir. Salmo 32:8. E esse salmo, a gente pode ver na palavra de Deus que o empregado de Abraão precisou crer no Deus dele, no Deus de Abraão, e acreditar que Deus ia mostrar o caminho certo para ele. E ele iria precisar muito. Vamos então relembrar a história, sabe? É muito difícil a gente fazer a escolha correta muitas vezes. Aí, quando a gente é adulto, a gente precisa fazer muitas escolhas, por exemplo, com quem casar, o curso que a gente vai fazer, o que a gente vai estudar, os amigos que a gente deve andar. Existem muitas escolhas que a gente precisa fazer. Mas existe uma maneira da gente saber como a gente pode saber a escolha certa. A gente pode pedir para alguém. Como? Orando.
Orando para quem? Para Deus. Deus pode nos mostrar a forma certa, o que a gente deve fazer e a escolha que a gente deve fazer corretamente. E é através da oração, de falar com Deus, que a gente pode, acertar muitas vezes. E é isso que a gente vai ver na história hoje. Abraão já estava bem velhinho, né? E sua esposa já havia morrido. E ele queria que o seu filho Isaac casasse com uma mulher e que ele tivesse a esposa certa, que não podia ser qualquer uma, que fosse do meio dos seus parentes. Como ele não estava mais em suas terras, que Deus mandou ele para outro lugar, ele chamou o seu empregado mais antigo e disse, Eliezer era o nome dele, vá lá no meio dos meus parentes, onde eu morava, e vá procurar uma esposa para o meu filho. Eliezer concordou e prometeu trazer uma esposa para Isaac. Sabe, eu imagino que Eliezer, seu empregado, deveria ter ficado muito preocupado. Como eu vou encontrar a pessoa certa? Bem, ele arrumou a sua bagagem, as suas coisas, arrumou o presente que ele ia dar para a futura mulher de Isaac, organizou tudo, colocou sobre os camelos, arrumou tudo certinho e seguiu viagem. E lá foi ele. Chegando já nas terras ali onde Abraão morava, ele se sentou perto de um poço. Ficou lá perto e pensou, como vou fazer? Ele lembrou, vou pedir para a pessoa certa. Foi isso que ele fez. Ele orou, ele se ajoelhou e orou a Deus. Senhor, mostra-me a esposa certa para o Isaac e a pessoa certa que ela possa me dar água e também dar água para os meus camelos. E assim ele orou. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida, nem demorou muito, Rebeca apareceu. Uau! Não foi coincidência, foi provisão de Deus. Deus ouviu a oração de Eliezer e ele ficou contente. Bom, ele viu o que estava acontecendo. Rebeca deu água a ele e, sem preguiça, também deu água aos camelos. Eliezer já ficou contente e conversando com Rebeca. Sabe o que ele descobriu? Que ela era parente de Abraão. Uau, ele ficou super feliz. Sabe o que ele fez logo em seguida? Ele orou, se ajoelhou e agradeceu a Deus, porque ele o ajudou. Foi isso que ele fez, sabe? A gente também pode orar pedindo a Deus para nos ajudar nas nossas dificuldades, em alguma coisa que a gente precisa de ajuda. Deus pode nos ajudar, é só pedir a Ele, Ele é o nosso Pai. E mesmo em qualquer situação, qualquer oração que a gente for fazer de pedido a Deus e da forma como Ele for responder, a Bíblia diz que a gente tem que ser sempre grato. Sabe onde a gente pode ver isso? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo dai graças. Então a gente deve sempre dar graças. E foi isso que o empregado de Abraão fez. Assim que Rebeca chegou e fez todas aquelas coisas que conforme ele havia orado e ela fez, Eliezer logo agradeceu a Deus. E a gente tem que ter o coração sempre cheio de gratidão também. Logo depois, Eliezer foi falar com o pai e com o irmão de Rebeca. E aí eles entenderam que Rebeca era realmente a esposa certa para Isaac. E depois Rebeca arrumou as suas coisas,
todas as coisas que ela tinha, sua roupa e tudo, e seguiu viagem com o empregado de Abraão. Chegando lá, eles se conheceram. Eles se gostaram muito. E sabe o que aconteceu? Eles se casaram, claro. Eles ficaram juntos. Ah, como é bom a gente confiar em Deus. E sabe de uma coisa? É maravilhoso quando Deus está no controle de tudo. E Ele sempre está no controle de toda a história. E Ele está no controle de toda essa situação que está acontecendo também. Ele está no controle, a gente deve confiar. Como o empregado de Abraão confiou em Deus, a gente também deve confiar nele, de que tudo isso vai passar e que as coisas vão ficar normais, normalizadas de novo, e a gente vai ter mais e mais vontade de estar na igreja, de aprender sobre a palavra de Deus. A gente tem que acreditar, acreditar que Deus está no controle de tudo. E sabe, a gente consegue sempre ajuda na nossa vida a caminhar pela palavra de Deus, porque a Bíblia é cheia de ensinamentos, cheia daquilo que a gente pode fazer, do que é certo, e a Bíblia nos ensina muito isso. E a gente também pode falar com Deus sempre, a hora que a gente quiser, porque o nosso Pai, está lá esperando para ouvir a nossa voz. Então essas são duas ferramentas super importantes. Então, ore e peça a Deus naquilo que você precisa, naquilo que você está com dificuldade. Quer fazer tudo certinho e ser feliz? Então pergunte para a pessoa certa. Eliezer perguntou, ele perguntou para a pessoa certa e era Deus. E nós também devemos perguntar sempre para a pessoa certa as coisas, que é o nosso Deus. Ele é a pessoa certa para nos ajudar em todas as coisas. Bom, então vamos rever o nosso versículo. Salmo 32, 8. Te ensinarei o caminho que deves seguir. É Deus, somente Deus, que nos ajuda a encontrar o caminho que a gente deve seguir. Esse ensinamento está na Bíblia, na palavra de Deus. E é lá que a gente encontra todas as coisas, como eu já falei. Vamos mais uma vez para nós memorizarmos agora com a mão na orelha. Te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32, 8. Mais uma vez, batendo na cabeça. Te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmo 32, 8. Para a gente encerrar, a última vez vamos repetir com apertando o nariz. Te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32, 8. Muito bem. Quero só mostrar para vocês, olha, a cena da história que eu contei. O poço, Rebeca chegando e o empregado de Abraão, Eliezer, orando, sendo grato a Deus. Por quê? Porque ele encontrou a esposa certa para Isaac e ele ficou muito feliz. E a gente também pode escolher as coisas certas para nós, orando e lendo a Bíblia. E eu quero deixar uma atividade para vocês. Vocês vão pegar uma folha em branco, pedir para o papai, para a mamãe, para o tio, para a vovó, com quem vocês moram, e fazer um desenho de um camelo. Vocês vão fazer só o corpo do camelo, a cabeça, e vão pegar 2 pregadores assim, pregadores de madeira. Vocês podem pintar se tiver tinta, guache em casa, e fazer as patas do camelo. Para vocês terem uma atividade para recortar, para montar. Então essa atividade também tem que ser bem legal para vocês sempre lembrarem dessa história. Então vocês
Desenhem o camelo bem bonito, recortem, pega 2 pregadores da mamãe, do varal, peça a ela, não pegue nada sem pedir, peça e faça as patas, as pernas do camelo. Combinado? Que o Senhor nosso Deus nos ajude sempre a confiar nele, a ter muita confiança e acreditar que tudo isso vai passar. E é só a gente continuar orando, pedindo a Deus para nos ajudar nesses momentos difíceis e saber que Ele está no controle de tudo. Amém? Um grande beijo. A Ti ama muito você.